Bom, vamos reagir? Tá aí. Está rolando uma infantilização no cinema com Peter Jordan no podcast MHM. Nem conheço esse podcast. Vamos lá. Está rolando uma infantilização do cinema com ele mesmo, Peter Jordan, que começa todo O som vídeo tá falando: bom pra vocês? Hey nerd, tranks, vambora. O cinema que a gente vive hoje, assim, os filmes, que eu sinto que tem um certo processo, se não de infantilização do cinema, uma coisa que a gente está vivendo um momento muito focado em coisas da nossa infância. Então eu trouxe aqui pra você os 10 primeiros lugares de bilheteria de 1996. Mas isso é fácil de resolver, vou contar pra você por quê. A geração millennial, que é a nossa, que hoje tá entre o principal público. Tá, agora vai ser o momento que o Luigi vai falar por que dessa infantilização. Por que ele acredita dessa infantilização. Tá, o vídeo tá um pouco alto, vamos lá. Público consumidor das empresas Esse é melhorou. uma geração sem presente e sem esperança do futuro. E eu não estou falando isso com orgulho, não estou falando isso com beleza, mas é um fato. Nós somos uma geração que enfrentamos o desgaste total do capitalismo. Então, é uma geração que estudou, foi para a faculdade, havia promessa de casa própria, carro próprio, trabalhar na área que foi formado. E quando a gente deu de cara com o mundo adulto, a gente percebeu que nada disso era real, tá? Então, as pessoas saíram dos seus cursos superiores, foram para o mercado de trabalho, foram perdendo direito, viram a uberização, teve um impacto da internet. O curioso, só pra pausar aqui e já falar sobre esse desencantamento que o jovem tem, é que esse desencantamento é histórico, na verdade, né? É a gente sentir que cada geração passa por um processo de desencantamento específico. Eu digo isso porque eu estudei bastante no meu mestrado, quando eu falo pra quem não viu meus stories recentemente, eu falei no meu mestrado sobre nazifascismo, né? A representação da paisagem, do nazifascismo, enfim, coisa de geografia. E uma das coisas mais pesadas que a gente pode ter nesse momento é que, de fato, essa virada do século XIX para o século XX, ela foi marcada por um período dito Belle Époque, né? Que fazia com que todo o desenvolvimento técnico e tecnológico provindo do capitalismo industrial prometesse para as pessoas um desenvolvimento social e um aumento da qualidade de vida pelo qual ele não entregou. Ou seja, a promessa de uma vida melhor não foi de fato consumada. A promessa de uma vida melhor pelo capitalismo industrial e tudo mais não foi consumada ali na virada do século XIX para o século XX. Muito pelo contrário, a primeira metade do século XX entregou, pelo desenvolvimento técnico e tecnológico que foi trazido por esse capitalismo industrial, barbárie. Então, esse desenvolvimento técnico e tecnológico e o capitalismo industrial nos entregou, na verdade, duas grandes guerras. Nos entregou, na verdade, o Holocausto. Nos entregou, na verdade, Guerra da Coreia. E se a gente for seguir para o século XX, nem se fala. Né? Fascismo na Itália, enfim, ainda na década de 20 e tudo mais. Então é isso que... Essa foi a promessa e isso foi o que o capitalismo entregou, porque essas são as contradições do capitalismo. Na verdade, o desenvolvimento tecnológico ele não está aí para servir o bem-estar da população, e sim aos interesses da burguesia e da manutenção da propriedade privada. E se for do interesse e é a guerra, assim será. Assim será. Então, percebe que essa virada do século XIX para o século XX, essa virada do século, marcou um período de desencantamento geracional. Saca? Moderno. E quando a gente vai ali para a segunda metade do século XX, a gente já começa a discutir sobre pós-modernismo, existe um outro desencantamento, que esse desencantamento, ora, toda essa promessa não foi cumprida, então a gente começa a relativizar tudo. Tudo começa a ser relativo. Nada é sólido, tudo se desmancha no ar. Saca? Saca? Tudo se desmancha no ar.
Inclusive, rapidamente, um jabazinho, no Introdução ao Cinema, que está com inscrições abertas e só tá mais com 2 vagas, gente, só tem mais 2 vagas. Eu adicionei ontem uma aula sobre o cinema e a condição pós-moderna. Então a gente conversa muito sobre isso que eu tô falando aqui agora. Sobre esse desencantamento do espectador contemporâneo, esse desencantamento do espectador pós-moderno inserido dentro de um contexto do capitalismo tardio. Então tá tudo isso lá na aula que eu adicionei ontem no Introdução ao Cinema. Se você quiser fazer parte do Introdução ao Cinema, quem tá aqui no TikTok é só ir no link na bio e acessar lá e fazer parte, assinar o Introdução ao Cinema e fazer parte. Pra quem tá aqui no TikTok, aqui na Twitch, você pode ir aqui embaixo, você vai ver que tem o link para acessar a página do Introdução ao Cinema e assinar caso você queira. Ou lá no meu Instagram vai estar lá no link na bio também o Introdução ao Cinema, caso vocês queiram participar. Só restam 2 vagas, gente. 2 aulas novas todos os meses. E esse mês eu adicionei uma aula sobre cinema moderno e uma aula sobre a condição do cinema, o cinema e a condição pós-moderna, especificamente o espectador dentro dessa condição. A aula tá maravilhosa, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Bom, então esse desencantamento ele é geracional, porque o capitalismo ele carrega consigo contradições que não são específicas de um tempo histórico, mas compreender que essas contradições carregam consigo uma contextualidade específica de cada um desses tempos. Então veja, ali no início do século XX, nessa virada do século XIX para o século XX, uma contradição específica desse capitalismo industrial nos provocou algo, esse conflito geracional e esse desencantamento de uma geração, provinda das contradições capitalistas. E veja, na segunda metade do século XX, essa mesma contradição na entrada desse dito pós-modernismo e no capitalismo industrial, onde a relativização das coisas parece ser o caminho, porque não há solidez para que a gente possa seguir. E a virada do século XX para o século XXI, mais um período de desencantamento. Desencantamento esse provindo muito desse imaginário de uma virada de século onde a gente não chegou a lugar nenhum, onde na verdade a gente é cada vez mais explorado, onde cada vez mais sofremos com o processo de precarização do trabalho, onde cada vez mais nossa vida é desencantada em todas as esferas da nossa existência. Inclusive, mais uma aula que está disponível lá na plataforma do curso, é uma aula que eu dei ao vivo, mas só está disponível lá na plataforma, onde eu falo sobre a indústria da cultura e o processo de formação do gosto. Está lá disponível uma aula de 2 horas. E lá eu discuto justamente como esse desencantamento é construído ao longo da história. E, sobretudo, como a indústria da cultura tem um papel fundamental na construção desse desencantamento. Vai lá. Essa live vai pro YouTube, professor? Ela vai pro YouTube cortadinha, tá, gente? Ela não vai inteira, nem sempre ela vai inteira. Não sei ainda como é que vai ser. Vamos lá. Vamos continuar aqui para ver para onde o lead vai. Mas é importante já ter isso em mente, que esse desencantamento é histórico. Ele não é só de agora, é de sempre. O capitalismo provoca esse desencantamento específico nesse contexto. E eu não digo que o desencantamento é um fator especificamente do capitalismo, mas o capitalismo, ele como em tudo, né, ele catapulta esses sentimentos ao extremo. Internet, da tecnologia, que a geração dos nossos pais não passaram por isso, a geração dos nossos filhos não passarão por isso. Por quê? Porque os nossos pais não tiveram que lidar tanto com a evolução tecnológica, os nossos filhos já nasceram dessa evolução tecnológica, então a gente já pode pensar na vida profissional deles olhando para esse viés, mas nós não. Nós somos a geração da década de 90 que acesso à internet era extremamente limitado, era discado, a gente não pensava nisso, a gente entrava, foram estudar pensando em faculdades, em empregos normais, tem toda essa crise política, a crise do capitalismo, que não tem como esse sistema continuar. E aí, meu amigo, tem também essa mudança tecnológica, ou seja, o nosso presente não é muito agradável. Tanto que os próprios memes... Ele fala que não tem como esse sistema continuar. Porque, na verdade, o capitalismo ele vive de cíclicas crises cíclicas, que expõem as suas próprias contradições, né? Então, tem até um livro que eu não sei se está aqui embaixo, deixa eu ver. Ver se eu acho ele aqui para mostrar para vocês. Achei. Se vocês gostam do tema, né? Então tem esse livro aqui, 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, do David Harvey. Beleza?
Aqui também pra galera aqui embaixo. Aqui o David Harvey demonstra algumas contradições do capitalismo que são contradições essenciais, ou seja, contradições que são essenciais ao próprio capitalismo. Contradições essas que demonstram pra gente que o capitalismo ele não vive de crises, ele é a crise. Ele é a crise. E é claro que essa crise é sentida por aqueles que estão inseridos nesse contexto e, sobretudo, por aqueles que trabalham, pela classe trabalhadora. E aí, claro, a crise, o capitalismo ele tem uma capacidade de se reinventar das suas próprias contradições. E aí o liberal ele adora dizer, não, o capitalismo ele se reajusta e tudo mais. Mas esse reajuste é para corrigir os seus próprios problemas, que são intrínsecos a ele. Por isso que não cabe a nós mitigar os problemas do capitalismo e sim superá-lo. Saca? Então, o David Harvey ele demonstra bastante pra gente aqui como que a superação ou a mitigação do problema da crise anterior vai ser o problema da crise posterior. Vai ser a próxima crise. O David Harvey ele vai dar um exemplo especificamente, por exemplo, do surgimento das linhas de crédito. Então, veja que ali, por volta da década de 70 e 80, na crise da década de 70 e 80, foi criado justamente as linhas de crédito, cartão de crédito e as linhas de crédito, justamente para superar uma crise de consumo. As pessoas não conseguiam consumir, então eu crio crédito para que as pessoas voltem a consumir. Saca? E veja só, a crise de 2008, não por acaso, vai ser uma crise que está muito vinculada ao processo da linha de crédito. Saca? Porque as pessoas, elas não tinham capacidade de consumir ali na década de 80 mais, cria-se crédito, as pessoas vão consumir em crédito e elas vão se endividar e elas vão perder a capacidade de consumo de novo. Crise de novo. Saca? Então o capitalismo é a própria crise que cria nesse trabalhador especificamente esse processo de desencantamento que o Luigi está citando aqui pra gente. Autodepreciativos da nossa geração exemplificam muito bem o estado mental que nós milênios vivemos. Meus pais aos 30 anos, vamos ter 4 filhos e comprar mais uma casa. Eu aos 30 anos, meu Deus. O CRQTVIR. Pelo seu ponto de vista, professor, quando você estuda cinema e te atrai o lado... Quando você estuda cinema, te atrai pelo lado da esquerda comunista? Isso é só uma dúvida. Não sei se eu entendi sua dúvida, se você quer dizer que quando você estuda cinema, você logo se atrai mais para um lado comunista. Não. Se você for fazer uma análise por alto, porque não dá para fazer uma estatística tão firme assim, né? Mas se você for ver entre os cinéfilos, a maioria não é marxista, não é comunista. A gente até pode dizer que dentro de uma classe artística e crítica existem mais pessoas de esquerda. Mas esquerda, gente, a maioria é social-democrata, sabe? Então, assim, não é bem por aí, tá? Você começa a entrar nesse mundo, digamos assim, quando você entra em contato com algo específico e você vai descobrir quais são os motivos. E encontra no materialismo histórico, especificamente quando você vai para o marxismo, o método que responde às causas das contradições sentidas na sua vida na realidade material. Beleza? Acho que ele está perguntando se pelo seu ponto de vista específico você é atraído mais por essas questões no seu estudo. Sim, eu sou um marxista-leninista, então assim, sim. Mas não é que eu sou atraído por isso. Eu acredito que o materialismo histórico e o método materialista histórico dialético é aquele que nos entrega uma possibilidade de análise da realidade que não nos escapa a uma perspectiva de análise idealista de mundo. Que não leva para esse lugar. Vamos lá. Eu pedi 200 gramas de mussarela, deu 250, não vou poder levar. Esse meme autodepreciativo, ele pode ser engraçado, mas ele expõe um fato. Um fato. Além disso, o nosso futuro é difícil esperançar algo positivo.
diante de um presente tão difícil. A gente vive uma rotina, uma carga de trabalho, uma carga de distanciamento das pessoas. Tudo é muito longe. Isso que o tudo Luigi dá está muito falando desgaste, é o tudo dá muito desencantamento. trabalho, tudo é burnout, são problemas, um atrás do outro, que a gente não consegue nem mesmo esperançar. Por mais que isso seja necessário. Olha só, o que o Luigi está falando aqui. Tudo que o Luigi está falando aqui é o processo de desencantamento que o capitalismo constrói nas pessoas. E esse desencantamento que o capitalismo constrói nas pessoas, ele é, como consequência dele, as causas dele a gente já discutiu, e como consequência desse desencantamento, está justamente esse trabalhador alienado. Ou seja, esse trabalhador que vai ao trabalho, volta do trabalho, vai ao trabalho, volta ao trabalho, e chega no final de semana, no seu momento de lazer, vai ao cinema ver um filme de super-herói. Certo? A gente já vai discutir quais são os problemas com relação a isso, e lá na aula do Introdução ao Cinema tá bem destrinchada essa questão. Saca? Só que quando ele vai ver o filme de super-herói, ele acredita que ele tá desligando o cérebro, como as pessoas gostam de dizer, pra assistir um filme como esse e tudo mais. Mas, na verdade, o que ela tá fazendo é permanecendo sobre essa estrutura de dominação. Permanecendo sobre essa estrutura de desencantamento que ele estava inserido. Continuando sendo dominado por essa estrutura de mercado que aprisiona, pesa sobre os ombros desse trabalhador. Que passa a ter consigo, no seu momento de lazer, essa propaganda pró-burguesia. Saca? Só que a grande questão é que esses filmes, eles vestem a máscara de não enviesado. Eles vestem a máscara de um cinema imparcial, que só quer te divertir. É só entretenimento, gente. Então só assiste. Não precisa criticar. Pô, calma aí, né, cara? Calma aí. É justamente esse processo de construção da indústria-cultura. A indústria-cultura é uma das ferramentas desse desencantamento da classe trabalhadora. Então eu vou criticar, sim. É claro que eu vou criticar. E mais uma vez, o que eu falei na última live, isso não significa dizer que eu não posso assistir esses filmes. Eu gosto de assistir também, gente. Eu também gosto de assistir. Agora, isso não exime de crítica. Isso não exime a esse lugar da imparcialidade que cai no imaginário comum e as pessoas passam a replicar esse tipo de argumento, de que esse tipo de filme é só pra entreter, então não cabe esse tipo de crítica. Cabe sim. Cabe sim. E eu tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra isso. Então, onde nós vamos buscar conforto? Onde nós vamos buscar acolhimento? Onde nós vamos buscar uma suposta memória, que nem sempre é real, de um momento da nossa vida onde as coisas eram mais leves, mais simples, mais gostosas, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos de infância. A gente vai buscar na nostalgia. Então, hoje, um cara de 35 anos sair de casa para assistir o filme do... Eu tô pausando muito, né? Mas essa fala do Lídio está sendo muito importante. Porque esse processo que ele tá falando aqui de nostalgia, e que é onde ele quer chegar nesse processo de infantilização, que de fato acontece no cinema, a gente já vai discutir como é que acontece essa infantilização no cinema, ela é provocada por aquilo que a gente chama de pulsão de morte. Ou seja, essa busca por um lugar onde, de fato, nós encontramos felicidade. Fora do mundo desencantado que vivemos. Né? Só que qual é o problema? Essa nostalgia, ela é idealista. Ela não se materializa de fato. Ela não é real. Então a gente volta, a gente volta, a gente volta, a gente volta. Mas ela nunca existiu. A gente só tá voltando. E por isso que é pulsão de morte. Porque a gente volta tanto que a gente nem existia. A gente nem existia. Saca? E esse é o caminho que o conservador, ou melhor, o reacionário burguês quer que a gente faça. Esse caminho de retorno a um momento em que a vida era melhor. A gente não tem que buscar esse caminho. A gente não tem que buscar esse caminho. A gente tem que buscar o caminho de superação do desencantamento. É pra frente. Se ancorar na realidade material que estamos inseridos hoje,
se pautar na realidade material do passado para construir o futuro e, sobretudo, o presente. Vamos lá. Do Cavaleiro dos Zodíacos, não é porque ele é um adulto infantilizado, é um pedido de socorro. É porque não tem nada mais pra ele. Entendeu? Então ele precisa lembrar da época que ele chegava da escola, ligava a TV Manchete, tava passando o Cavaleiro dos Zodíacos, era o horário que chegava o pai. Eu me lembro muito bem de eu estar assistindo o Cavaleiro dos Zodíacos deitado na sala, chegava meu pai do trabalho, meu pai botava a mão na porta e ficava, dia cansativo. Minha mãe tava fazendo janta, já sentia o cheirinho de comida. É isso, cara. Então não é que as pessoas estão infantilizadas, é um pedido de socorro. Tipo assim, qual é o único lugar que eu posso correr? Sabe? Meu presente tá uma bosta, e o futuro? Não tenho. Cara, é o passado. Tchau, obrigado. Tô indo ver pela 1000ª vez Star Wars. Com o presente desencantado, o futuro é uma incerteza. Ou melhor, é uma certeza de desespero. Então, a gente olha pro passado. Só que o nosso passado é uma idealização da nossa infantilização. Da nossa infância mesmo. Ela não existiu de fato. Muito pelo contrário, nosso passado esconde esse pai que chegava e falava que estava muito cansado. Esse pai desencantado também. Então, sabe? O caminho é superação. Superação desse sistema que desencanta as pessoas de fato. Eita, peraí. E os 10 primeiros lugares de 2022, tá? Em 1996, os 10 primeiros lugares, a gente tinha Independence Day, Twister, Missão Impossível, Jerry Maguire, Preço de um Resgate, 101 Dálmatas, A Rocha, Professor Aloprado, Gaiola das Loucas e Tempo de Matar. Porra, assisti todos. Filmaço. Só... Assisti todos que você falou aí. E não tem um filme ruim, que é impressionante, assim. Todos os filmes, cara. Em 2022, se você parar pra ver, a gente teve em primeiro lugar Top Gun, Pantera Negra, Doutor Estranho, Avatar 2, Jurassic World, Minions 2 ou 3, não sei. Isso eu não vi. The Batman, Thor Love and Thunder, Spider-Man, que estreou em 2021, mas foi pra 2022, e o Sonic 2. Desses daqui... Eu também não compreendi, ele falando aqui, por que esses 2 anos específicos? Eu também não compreendi o recorte do host aqui pra tentar fazer essa comparação. Porque especificamente 96 e 2022? Talvez ele tenha buscado o ano de 96 em específico, porque ele encontrou nas maiores bilheterias bons filmes. Mas se ele foi em 97, foi em 95, foi em 98, 93, ele não vai encontrar. Então ele escolheu 96. Você todos percebe uma são clara continuação diferença. ou remake, todos são do mesmo gênero. Cara, aí também tem uma questão de indústria. A Disney Isso, deve ser os 2 anos que corroboram com a hipótese dele. O máximo que a lei permitiu ela fazer de comprar todo mundo. Ela faz um monopólio de salas de cinema. Então, assim, voltando, é muito... assim, sendo franco com vocês, colocar a culpa em adultos nostálgicos também, por esse andar da indústria, é fazer a leitura boba. O ponto é... É óbvio, a Disney construiu um oligopólio na construção desse padrão de gosto, onde ela opera nesse lugar da nostalgia, porque ela reconhece e sabe que esse adulto ele vai encontrar justamente nesse passado a tentativa de voltar para um momento feliz. Então é óbvio que ela vai encontrar na nostalgia o lugar dos ganhos, do lucro, né? E formar esse oligopólio em cima dessa nostalgia, inclusive. Agora, eu quero discutir com vocês ainda, eu quero terminar para poder discutir com vocês ainda se é válido discutir sobre infantilização no cinema. Já vamos chegar nesse assunto. E Luigi, se você for assistir essa live aqui, eu quero que você veja essa parte. Que a indústria é simplesmente empresas. E as empresas estão cada vez mais poderosas, cada vez mais com poder de entender e oferecer para o público o que elas querem, sabe? Então essa pasteurização de filmes de herói é simplesmente a Disney, as empresas, entendendo
que o público quer isso até certo ponto também, porque vamos ser sinceros, tá? A gente não gosta de super-herói organicamente, espontaneamente. Isso aí é publicidade, é propaganda, é indústria. É isso. O gosto não está dado. O gosto não é natural. Ele não nasce com a gente. Não está na natureza. O gosto é construído historicamente pelos nossos encontros com o mundo. E os nossos encontros com o mundo são moldados por nossas relações no sistema produtivo em que estamos inseridos. E se estamos inseridos num sistema produtivo, social e econômico capitalista, esse sistema produtivo vai influenciar no nosso padrão de gosto. E é claro, a Disney, como mandatária desse oligopólio, desse monopólio da produção do gosto, vai construir esse padrão de gosto. Saca? Vai construir esse padrão de gosto. Inclusive, o react que eu fiz sobre do Jones Manuel, sobre a necessidade de construção de uma estética comunista brasileira, lá eu discuto bastante sobre essa perspectiva, onde na estética, nos estudos de estética, estudar gosto é fundamental. Então não cabe a gente cair na ladainha liberal de que gosto é que nem cu. Saca? Não é. Não é. Gosto é que nem cu, cada um tem o seu. Não é assim que funciona. O gosto a teoria do gosto é uma das partes do estudo da estética. Então não dá pra gente cair nesse lugar. Não dá pra gente cair nesse lugar. Não dá. Existe todo um processo de construção do gosto e da construção do gosto nos imaginários individuais e coletivos. Que a Disney, como mandatária desse projeto, é o carro máximo disso tudo. Tá? Vamos seguir. Já falamos bastante sobre isso no nosso... É monopólio. É monopólio aí, da né? nossa visão. Gente, eu vou dar um exemplo. Eu tava vendo no Twitter, no tempo Aliás, atrás... rapidamente, essa questão do padrão de gosto, gente... quando eu uso padrão de gosto, é um outro nome pra demanda. Tá, gente? O espectador do cinema, ele ganha esse nome, espectador, porque ele é um consumidor específico de um produto audiovisual. Mas o espectador, ele é demanda dessa indústria da cultura. E demandas não são naturais. Não são naturais. As demandas se constroem. Se constroem. O que é natural ao ser humano é a sua necessidade de dormir, de comer, etc. E aí, quando ele vai comer, o que ele vai colher, as escolhas que ele vai ter de gosto para comer, aí já é outra coisa, por exemplo. Aí já é outra coisa. Eu sempre digo, por exemplo, que o McDonald's é a padronização do gosto da Disney. É a equivalência, sabe? É uma bosta, mas todo mundo acha bom. Mas é tudo aquilo, é tudo o mesmo padrão de gosto, saca? É mais ou menos por aí. Que um mocinho, uma mocinha, não sei, vai numa faculdade de cinema e pergunta pro pessoal assim, qual que é o seu filme favorito? Numa faculdade de cinema. Cinema! E os estudantes ali falando os filmes clássicos, filmes com diretores que não são estadunidenses e tal. Aí a galera no Twitter começou a chapiscar eles. Esse bando de cinéfilo, mesquinho, esse bando de elitista. Veja, há várias coisas erradas nisso. A primeira delas, esse culto à mediocridade que transformou as pessoas em negar o cinema como arte. Então o cara acha um absurdo alguém gostar de um filme iraniano, um filme japonês, um filme sul-coreano, um filme francês. Cara, cinema é arte, gente. Quando foi que a gente passou a olhar pro cinema como puramente uma indústria de empresas, né? Então as pessoas acharam bizarro estudante de cinema gostar de cinema, né? Além do mais, esse culto à mediocridade, né, ao que é pop, isso não é orgânico, gente. As pessoas não acham que ir pro cinema... eu só vou pro cinema pra ver filme da... Não pode dar nota baixa pra X e pra Pearl. Esses dois filmes são intocáveis. São os novos filmes intocáveis da cinefilia, da nova cinefilia.
E eles realmente acreditam que a A24 faz um projeto de autoral, distinto, diferente. Gente, a A24 é padrão de gosto, tal como a Disney. Ela só se disfarça de cinema autoral. Não é à toa, mais uma vez, que todas essas pessoas não são fãs ou não admiram qualquer um desses autores, elas admiram a empresa. Saca? A Disney, de forma orgânica, ela ama super-herói. É porque isso é uma questão de indústria, cara. Indústria, velho. É indústria falando assim, mano, é isso aqui, ó. Filme. Mano, as pessoas estavam debatendo que o Scorsese fazendo filme de 3 horas e meia. Gente, pelo amor de Deus, cara. As pessoas Sabe, pelo amor de discutindo Deus. se o Scorsese pode ou não fazer filme. Luigi, tem um professor muito bom, o Felipe Leão. Valeu. Cara, ele reagiu a um vídeo Valeu. meu. Aliás, eu vi o vídeo, ele falou pro pessoal pedir pra ele reagir a outros filmes. Mandem esse corte pra ele meu e fala pra ele reagir, porque ele é muito mais inteligente, vai saber explicar muito melhor. Seu pedido é uma Mas, ordem. cara, Mais inteligente assim- você também é. Quase. Não, e você percebe uma diferença gigante pros filmes que você falou de 96. Ah. Primeiro que sua lista de 96 tem aventura, tem drama, tem comédia. Esse agora basicamente só tem heroísmo, super-herói, né? Tirando o Top Gun. Né? Então, realmente, você usou a palavra certa. Tá rolando uma infantilização. Né? Uma coisa mais do cinema Faz o menor pra sentido. family friendly, né? Sim. Cara, porque a gente teve a geração blockbuster, que veio com Tubarão, com John. Filme de super-herói não é aventura, não é nada disso. Ele é super-herói, só. Ponto. E isso mudou a indústria do cinema. Mudou completamente. O cinema focado em bilheteria. Antes disso era só cinema sétima arte. Os anos 70, cara, você acompanha o cinema dos... Sim, Você tem sim. Cara, eu vi muito filme dos anos 70. Meu pai tinha uma coleção de New VHS. Hollywood, né? Você tem Qual? Bonnie Clyde, Com Warren Beatty, esse aí, por exemplo. Tony Cara, Domável. então assim, e o cinema dos anos 70, o que eu posso falar, o que definiu pra mim o cinema dos anos 70 era a coisa muito realista, cara. Ele era muito realista. Você, por exemplo, Laranja Mecânica, você olha aquilo, você parece que você realmente está vivendo aquele negócio. Jesus. Aí os anos 80, 90... Os anos 80 foi o do cinema mais voltado pro cara mais casca grossa, pro cara mais que resolve tudo, tipo Charles Bronson, Cara, né? cinema dos anos 80 é Robocop, cara. Blade Runner. Gente, a arte, a cultura, ela não... O cara absolutamente não sabe, não conhece absolutamente nada de cinema. Ele quer falar, primeiro que ele quer falar sobre cinema americano, né? Não tá falando de cinema, tá falando de cinema americano. E mesmo assim, sabe? Nem cinema americano o cara consegue falar. Jesus. A década de 70, gente, foi uma década... Laranja Mecânica realista, sabe? A década de 70, ela foi um passo inicial pros projetos maneiristas da década de 80. Saca? Então é basicamente um cinema moderno tardio que encontra justamente nesse esticamento das possibilidades do realismo para um outro lugar. Ou seja, é o momento em que o cinema tá querendo sair do realismo. Sair do realismo até então concebido. Saca? E justamente para esse lugar mais maneirista, nesse lugar de esticamento das possibilidades formais. Do encontro dos autores, de perceber que o cinema já fez tudo. Os maneiristas são isso, tá, gente? Os maneiristas são autores de um momento específico da história, sobretudo na segunda metade da década de 70 e mais especificamente da década de 80, que percebem, ou pelo menos tem essa hipótese naquele momento, de que o cinema moderno já experimentou tudo. O cinema moderno já experimentou tudo. Então, o que vamos fazer? Portanto, a história do cinema se oferece para esses cinemas maneiristas, para esses cineastas maneiristas, como um peso que eu preciso superar. O que eles fazem? Eles se utilizam desse cinema moderno, e, portanto, as influências nos anos 80 dos cinemas pretéritos são muito claras, e esticam as possibilidades desse cinema pretérito ao máximo, até criar algo novo. Até criar algo completamente novo. Na década de 90, a gente tem uma leve continuada desse projeto. A gente vê, por exemplo, um filme como Instinto Selvagem, do Paul Verhoeven, que é Vértigo.
Mas é um Vértigo completamente esticado ao máximo do erotismo, ao máximo das possibilidades formais. E a gente vê o Brian De Palma, que é um cara que fala sobre Vértigo e sobre Hitchcock em todos os seus filmes. Mas é a gente falar sobre Scorsese, é a gente falar sobre Coppola, é a gente falar sobre essa galera toda ali. Saca? Então o cinema dos anos 80 não é o cinema só do brucutu. E o cinema da década de 70 não é o cinema realista. Até porque Laranja Mecânica, cara. Laranja Mecânica. Você citou Laranja Mecânica como esse exemplo. Vamos lá. Ela acompanha a sua época, cara. Ela é um reflexo da sua época. Então tudo isso que eles estão falando é um reflexo da época que eles viveram, cara. Tá? É um reflexo da época que a gente vivia. Ponto. E aí os anos 90, pô, essa lista pra mim definiu completamente, cara. O que tinha nos anos 90. Era cinema de ação, com bastante blockbuster. Um blockbuster realmente parar quarteirão mesmo, né, cara? De você querer ir pro cinema pra ver. E variação, cara. Aí o tempo foi passando, surgiu o blockbuster 2.0. Que eu vejo... do blockbuster 2.0. Dá pra dizer que o maneirismo busca satirizar o cinema moderno? Não, eu não acho que ele busca satirizar. Ele busca superar. Romper com o cinema moderno falando sobre o cinema moderno. Então, assim, por exemplo, quando o De Palma ele carrega. A gente vê claramente as influências do De Palma no Hitchcock. Não é que o De Palma ele quer seguir a história do Hitchcock no cinema. Como, por exemplo, a gente pensar que o Clint Eastwood é um cara que prossegue a obra do John Ford. O De Palma ele não prossegue a obra do Hitchcock. Não, ele rompe com Hitchcock por Hitchcock. Que é o cinema. É o super-herói. Então, é o blockbuster do blockbuster. É o que, tipo, extrapolou os recordes de bilheteria. Mentira. Qualquer coisa que fizesse com o super-herói... Eu falo fizesse no passado, porque hoje em dia tá complicado, né? Qualquer coisa que fizesse com o super-herói, pô, é recorde de bilheteria. Hoje essa onda tá passando. Essa onda tá passando... Ele desconsidera completamente as métricas inflacionárias, né? Desconsidera. Porque eu vejo realmente uma onda, como aconteceu com os filmes de faroeste. Aqui, ó. 20 anos... Professor Felipe Leão falando sobre... Aqui, ó, vamos ver o professor. Ele é muito bom esse mano, cara. Realmente impressionado como o pensamento liberal é limitado. Porque é justamente isso que a gente... Ó, a perguntinha aqui, ó. Tem que obrigar o povo a ver filme nacional ruim e proibir de ter acesso a produtos que eles gostariam. Oliveira, eu que mandei o link lá. Obrigado, querido. Manda em todos os camaradas que você vê por aí, pode mandar lá. Manda aí. Agora, para que a gente possa discutir o assunto de maneira mais séria, é preciso que haja a compreensão de que gosto não é puro. Perfeito. Um gosto naturalizado, natural. Gosto é uma construção do indivíduo a partir dos seus encontros com o mundo, mas sabendo que os gostos são construídos a partir dos seus encontros com o mundo, é também coletivo e também parte de uma estrutura de um sistema produtivo pelo qual esse indivíduo está inserido. Porra, e se perfeito. estamos inseridos sob uma condição capitalista, o gosto é moldado aos interesses dessa indústria da cultura. Não acredite que, por acaso, todo mundo gosta de filme de super-herói e por isso ele tem bilhões de bilheteria. Não é. Esse gosto foi paulatinamente construído historicamente pela indústria da cultura, que fez você acreditar, inclusive, que esse gosto é autêntico. Mas não é. E o que eu tô fazendo aqui não é fazer com que você pare de assistir os filmes de super-herói, até porque eu também gosto de assistir. Mas que você tenha a compreensão de que esse gosto não é puro, não é natural, não nasceu comigo, saca? No capitalismo, demandas são construídas. No cinema, o espectador é demanda, e essa demanda é construída. Passa por um processo de padronização do gosto. E por que esse debate é tão importante para discutir cinema nacional? Porque esse senso comum criado de que o cinema nacional é ruim faz parte de um processo histórico imperialista dos Estados Unidos de destruição do cinema de outras nações. E aqui no Brasil, historicamente, os Estados Unidos atuam com essa destruição da indústria de cinema. Aconteceu, por exemplo, na década de 50, aconteceu, por exemplo, na década de 80, onde nós tínhamos uma indústria de cinema fortíssima. Acontece que a década de 80 foi um momento histórico onde a América Latina... Opa, deu uma travada aí? Pera aí.
Peraí. Foi palco das políticas neoliberais, foi laboratório para as políticas neoliberais. E aí o que aconteceu? A indústria de cinema brasileira foi destruída. Sequência disso, nós tínhamos um público massivo já construído para o cinema nacional, mas que agora não tinha como ser atendido. Quem entra? Isso mesmo, o cinema americano. E cinema da década de 80 que moldou todos esses nerds brasileiros, né? A gente vê hoje as salas de cinema tomadas por filmes americanos, não é porque só lá se faz filme bom, não é porque só lá se faz filme que o público quer ver, mas porque eles construíram historicamente, pelo seu imperialismo, Até que tô concordando o com ele, gosto, até que tô concordando. destruindo a indústria de outros países. Por isso que é importante uma indústria de cinema, uma empresa de cinema que proteja o nosso. Eu fico... Muito bom, cara. Muito bom. Mas vamos voltar aqui pro Adu. Você acha que o futuro do blockbuster são as adaptações de jogos? Até agora a indústria tem tentado reproduzir esse tipo de sistema, mas eu acho que ainda não engrenou ainda não. Eu acho que a estética do videogame ela entra no audiovisual, mas não necessariamente o tema, saca? Aqui e ali ele faz sucesso, mas ainda não pra bater grandes bilheterias, ainda não tá isso... Ainda não. Mas a estética do videogame, com certeza, ela tá sendo englobada no cinema. Anos seguidos só de filmes de sucesso de faroeste, e muita gente na época falava que isso nunca ia acabar, cara. Não, o faroeste vai ser pra sempre, não importa. Mas o velho oeste já acabou, não existe mais, não importa. Super-herói também não existe, né? Mas o faroeste nunca vai acabar, porque é bacana, né? Mostra como é que é a história dos Estados Unidos, enfim. E acabou. Encheu o saco. Super-herói tá indo por esse caminho, né? Se não tomar um outro rumo, eu acho que trazer um pouco da essência do que eram os anos 90, anos 80, da coisa mais um pouquinho séria, sabe? Eu acho que pode tomar um rumo de parar um pouquinho, da galera cansar. Eu digo isso até se você comparar, por exemplo... Cara, eu assisti semana passada X-Men Dias do Futuro Esquecido. Reassisti. Falei, pô, deixa eu... Sabe por que eu reassisti? Eu tava lá no YouTube e vi uma cena. Aliás, tava no Twitter. Aí vi uma cena, pô, que bacana essa cena do... Putz, qual cena que eu vi, cara? Ai, cara, Que tem a mulher- famosa. Cara, do ele Dia fala do com uma Futuro Esquecido, empolgação do do X-Men Dia do Mercúrio Futuro correndo Esquecido, dentro parece que ele tá falando do cofre lá, que é legal pra caralho. Mas não foi essa. Foi alguma cena que... Ah, não. Foi o Logan chegando no Assim, Instituto eu tô falando Xavier. isso porque sendo recebido vocês vão pelo ver daqui Fera, a pouco, ele pelo fala como Pacote. se, tipo, Aí é um novo Aí eu falei, pô, deixa eu ver de clássico novo esse filme. que vai E vi de surgir novo, pra história cara. do cinema, E eu vi, sabe? cara... Olha, você percebe, a essência do filme é diferente dos filmes de hoje. É diferente, cara. Ali você tem trama. É foda, porque é impressionante. Todo liberal vai por esse caminho essencialista. Aí tu pergunta pra ele que essência é essa, ele não sabe responder. Ele não sabe responder que essência é essa. Qual é a essência? Qual é essa essência que tá em X-Men Dia do Futuro Esquecido que não tá nos outros? Ele não sabe responder, porque é o mesmo projeto de padronização do gosto. Não é basicamente só história, é uma trama. Você tem um plot principal acontecendo ali. Olha que Pelo amor de vazio Deus. esse discurso. Hoje em dia É uma você trama, vai no filme, tem é só plot. heroísmo, é Cara, fanservice, todo é filme bacana. tem plot, todo Mas, filme por tem exemplo, trama. eu que adorei Jesus. demais No Way Home, se você parar para analisar mesmo a história em si, ela é Tem simples. roteiro. Ah, não. No Way Home daqui 20 anos, quando as crianças que nasceram esse ano forem assistir esse filme, elas não vão entender. Filme antigo, né? O exemplo de filme antigo dele é muito bom. 2015 esse filme, né? Mas pra galera no TikTok, Dos principalmente, né? E funciona. Filme tem 3 Por causa anos da já nostalgia. é. Por causa da Do nostalgia. Tobey Maguire, do Andrew Garfield. Verdade. Cara, esse Mas- filme do Homem-Aranha é muito ruim, cara. Nossa senhora, que filme merda, cara. Pô, foi num time perfeito pra gente. Sim, pra gente é ótimo. Sim. Mas é o que você falou, o X-Men Dias do Futuro Esquecido vai funcionar daqui a 20 anos. Vai ter, porque tem trama. Tem início, meio e fim. Ali realmente tem uma continuação. Mas eu acho que falta isso hoje. Cara, sabe o que falta hoje nos filmes de hoje? Você assistiu os filmes com o Christopher Reeve? Sim, pô. Então, pra mim, mudou também a história. Pra mim, mostrou o que seriam os filmes de super-herói, principalmente o primeiro. O que falta pra mim, cara, é aquela coisa Tem da trama. humanização do personagem. Do que você viu, por exemplo, no primeiro do Miranha, lá do Tobey Maguire. Onde o cara sofria bullying no colégio. Aquela coisa mais próxima da gente, a briga dentro do colégio. O do Christopher Reeve, você tinha briga dentro de bar. Ele tirando onda, ele soprando bola de boliche. Cara, essas coisas eu acho tão bacana, cara. E não só a coisa cósmica da parada, né? Porque acho que afasta um pouco você, cara.
É o que tá isso. acontecendo com o Velozes e Tinha Furiosos, isso, né? tinha aquilo, Pô, tinha quando isso, eles tinha chegaram no aquilo. Ou seja, espaço, tem Eles já coisas. estão no buraco negro, sabe? Claro que eu gosto de Velozes e Furiosos, mas o espaço pra mim Pô, foi tá longe demais. Ah, Filme Eu bom vi tem que ter coisas. um tweet que eu achei muito bom, que era um Que cara coisas? falando Não sei. sobre Tem que ter coisas. Onde os fracos não têm vez. Dos irmãos Coen. Não sei se você assistiu esse filme. Não. Filmão vai tomar bom demais. O cara é crítico de cinema, ele não viu Onde os Fracos Não Têm Vez, cara. E ele quer falar que é crítico de cinema. Assim, eu não tô falando nem que Onde os Fracos Não Têm Vez é o maior filme da história do cinema. Mas, cara, é starter pack, sabe? Assim, eu comecei a ver cinema e eu vejo Onde os Fracos Não Têm Vez, cara. Meu Deus do céu. E ele tá querendo discutir infantilização no cinema por causa da nostalgia dos filmes super... Ah, vai-se, porra. Pô, vai assistir esse filme, caralho. Vai, sabe daqui, cara. Peraí, assisti. Ganhou o Oscar. Assisti. Ah, é o cabelinho, Javier Bardem. Javier Bardem. Bom, pô. Lembra muito. Ele lembra muito. Agora esqueci o nome do outro. O pai dos Winchester. Ah, sim, sim. Eu sempre confundi os dois. E é muito louco que ele, tipo, analisando, esse filme fez 200 milhões de dólares de bilheteria. Pois é. E o orçamento não deve ter sido caro. Não, hoje em dia esse filme não faria 15 milhões de bilheteria. Eu vi esse filme, cara. Ele era vilão nesse filme. Sim, e é muito louco, você para pra ver. E aí eu trouxe em 96. Agora, pergunta por que eles não fariam essa bilheteria. Por quê? Ah, eles não vão responder. Nossa, vão falar, vão desviar do assunto. E eu fui vendo, porra, Gladiador foi uma das top É de bilheterias. 96? Ele é de 2000. Ah, Ele foi uma das top bilheterias daquele ano. Forrest Gump foi uma das top bilheterias. Parece que a filmaço. gente foi perdendo filmaço, isso, né? Essa coisa desse filme sério. Antigamente era melhor. Antigamente era melhor. Porque Forrest Gump não é um filme de ação. Não faria, Santos, no sentido... Não é nem que se ele fosse lançado. O problema é ele ser lançado. Se fosse feito hoje, se ele seria lançado. Esse que é o problema. Porque hoje em dia... a grande questão que se discute hoje em dia, e que na época já era, mas que hoje se intensifica ainda mais, é que o autor está cada vez mais sufocado. O cinema de autor, e portanto o autor, está cada vez mais sufocado nesse cinema. Ou seja, a indústria ela faz ou cinema de alto orçamento ou baixo orçamento, certo? Então o autor está suprimido a esse lugar do filme de baixo orçamento, que geralmente é o cinema de gênero, não é à toa que a A24 está atuando nesse lugar. Saca? Ela dá um dinheirinho pra essa galera fazer baixo e ganha uma alta rentabilidade, mas ela impõe a esse autor uma série de coisas que estão vinculadas a essa autoria que é da empresa e não do autor, né? Enfim, então você tem o baixo orçamento e o alto orçamento. Esse médio orçamento é onde os autores estavam antigamente, só que ele está cada vez mais suprimido. Por quê? Porque o médio orçamento é arriscado. E a gente sabe que o capital privado não atua em investimento de alto risco. Não atua. Ele sempre precisa do Estado para isso. Então ele não atua no investimento de alto risco. Então ele vai no baixo orçamento, que não tem risco alto, que se perder o dinheiro perde pouco, mas raramente perde, porque bate grandes receitas, faz 1 milhão e bate 15, né? Ou ele vai no alto orçamento, que tem uma garantia de retorno muito maior, uma bilheteria muito maior. A gente tem a possibilidade, por exemplo, maior de barganhar subsídios com os estados, né? Porque lá nos Estados Unidos, os subsídios... E olha aqui que eu tô falando pra vocês. Esse mito de que Hollywood foi construída com o mercado privado, com dinheiro privado, é um mito, é uma mentira. É uma mentira. Mentira. Então, quando você tem o alto orçamento, por exemplo, os filmes de super-herói, 200 milhões de dólares e tudo mais, você tem um alto poder de barganha com os estados. Lá nos Estados Unidos, esses subsídios eles não são feitos pela esfera federal, eles são feitos nas esferas estaduais. E, portanto, você tem um alto orçamento, você vai lá nos estados, bate na porta e, quero fazer o filme aqui, bora? E você ganha subsídio. É só você ver nos créditos de todos os filmes os subsídios que esse filme ganhou. Então, assim, Hollywood foi construída com dinheiro do Estado. Isso sem contar com investimento direto. Isso sem contar com guerra. Isso sem contar com a destruição das indústrias nacionais das outras nações. Enfim, o cinema americano, o oligopólio de Hollywood foi construído na base da guerra e com o dinheiro do Estado americano. Dinheiro do Estado americano. Beleza? Vamos lá. Isso aqui é um filmaço. Esse que você acabou de assistir. Antigamente era melhor. Tá aí. Agora,
essa questão da infantilização que o Luigi tá falando é uma coisa interessante pra gente comentar aqui, porque sim, o espectador de cinema, ele é um agente infantilizado. Agora, essa infantilização do espectador do cinema, ela é uma das causas pelas quais a indústria da cultura se aproveita dessa infantilização para fazer um padrão de gosto nos filmes de super-herói, por exemplo. Por que eu digo isso? Lá na década de 60 ainda, a gente vai ter uma teoria do cinema chamada teoria dos espelhos, que vai estar muito vinculada à perspectiva da teoria dos dispositivos, que vai ser um pouquinho depois e tudo mais, e com as ideias do Lacan, do Jacques Lacan, o psicanalista, né? Então veja, o Lacan ele vai falar sobre as fases do desenvolvimento infantil chamada fase dos espelhos, que é uma fase do desenvolvimento da criança, onde a criança passa a reconhecer em si o ideal do outro. Ou seja, ela passa a olhar para o outro e reconhecer o ideal de si, melhor dizendo. Saca? Então veja, ela passa a reconhecer no outro o ideal de si. Quando a galera do cinema passa a transpor essa teoria para o cinema e reconhecer essa teoria no cinema, passa a reparar que a tela do cinema ela se configura de uma maneira a transformar-se em um espelho que reflete a existência do próprio espectador. Ou seja, o espectador olha para a tela do cinema e a tela do cinema reflete um pouco sobre o que somos, sobre o eu. A teoria dos dispositivos, por exemplo, do Baldry, vai dizer pra gente que no cinema o realismo basiniano, por exemplo, é um construto, que o ilusionismo hollywoodiano pode ser tão realista como o neorrealismo italiano. Por quê? Porque o realismo no cinema é uma questão de sujeito. Uma questão de sujeito. Ou seja, os dispositivos cinematográficos criam um eu no cinema. Um eu específico do cinema. E que dispositivos são esses? Sala escura, projetor oculto, que emana uma luz numa tela, que reflete para o espectador, que se mantém num lugar escuro, podendo ver sem ser visto. Mantendo a sua posição de agente voyeur. Ver sem ser visto. E, portanto, não ser incomodado, não sentir-se violado por aquilo que está assistindo, não sentir-se envergonhado por aquilo que está assistindo. Saca? Portanto, na sala do cinema, sob todas essas condições que são impostas pelo dispositivo cinematográfico, o espectador se põe numa condição onde ele pode simplesmente se desligar do seu entorno para mergulhar no filme. Repara nisso. Na sala do cinema nós temos um processo de imersão tão intensa, provocada por todos os dispositivos, que faz com que, mesmo que o filme que está aparecendo pra gente seja uma fantasia, a gente consiga reconhecer no filme o ideal de nós. Reconhecer o filme como o ideal do que somos. E aí, a partir disso, o cinema consegue construir padrões. Consegue construir padrões. Padrões de beleza, padrões de gosto, padrões dos mais diversos tipos. Compreendendo que temos, então, um espectador que é passivo e que está ali alienado do mundo, imersivo em um mundo que não mais é o seu. Mas que parece ser o seu, ou melhor, é o ideal de si. Entretanto, esse espectador que é desencantado, que o Luigi demonstrou pra gente, esse espectador que é completamente desencantado, que durante sua semana trabalha 8 horas por dia, mais deslocamentos, e acorda no dia seguinte para fazer o mesmo, e chega no final de semana para assistir a esse filme, ele entra nessa sala para ter esse encantamento, alienado do mundo, e quando sai, ele volta a ser desencantado. Porque aquele mundo não é o dele. Aquele mundo é ideal. Aquele mundo de fantasia ideal, aquela pessoa que ele reconheceu em si, não é ele. Então eu nunca vou ser o Brad Pitt, eu nunca vou ter o dinheiro do Brad Pitt, nem a beleza que o Brad Pitt tem. Então quando eu saio da sala do cinema, eu posso colocar a mão na cabeça, putz, eu não sou essa pessoa.
Eu não tenho esse padrão de beleza. Eu não tenho esse padrão de gosto. E eu me deprimo. E eu volto ao meu processo de desencantamento. Logo, o que eu preciso dizer aqui pra vocês é que o espectador do cinema, quando vai ao cinema, ele sofre por um processo de infantilização. Ou seja, ele retorna à fase do espelho descrita pelo Lacan. Que é uma condição essencial para esse mergulho no filme. Que, porém, entretanto, todavia, a indústria da cultura se aproveita para construir e reproduzir desencantamento. Reproduzir desencantamento. Porque seres desencantados significam seres que buscam encantamento. E onde eles vão buscar encantamento? No próximo filme. Criando consumo novo. Beleza? Em breve essa aula vai estar disponível lá no Introdução ao Cinema. Então, não perca!